Bom dia. Nossa aula está sendo gravada. Vamos para mais uma aula de redação. E hoje a gente vai fazer exercício do livro, tá? Lá na página 32, tem um texto que logo no início fala assim: leia a crônica e verifique se ela combina com a sua hipótese. A crônica, o que é crônica? Na aula à tarde ontem, que eu fiz a reposição da terça-feira, eu expliquei e coloquei o slide no grupo. Todo slide que for colocado no grupo, anotem no caderno, ok? Para acompanhar melhor. E ali está explicando. Ali no slide está falando o quê? O que é crônica, quais são as características da crônica, né? Então, crônica é o quê? Um texto pequeno, um texto curto, que surgiu num determinado, né? De um acontecimento, de um fato, e é um texto que serve para quê? No caráter de humor, sátira. Ele faz uma crítica. Ele faz uma crítica o quê? Faz uma crítica positiva ou negativa a determinado assunto, determinado acontecimento da sociedade, tá? Então tem lá as características, anotem no caderno, e tem lá dizendo de onde surgiu a palavra crônica, de onde veio. Não precisem copiar os textos, não, tá? Ali tem 2 textos, mas é exemplo, são exemplos, para a gente poder entender bem o que vem a ser a crônica. E aí, eu vou ler esse texto aqui e nós vamos responder as outras páginas, as questões, ok? Ser brotinho. Ser brotinho não é viver em um píncaro azulado, é muito mais. Ser brotinho é sorrir bastante dos homens e rir interminavelmente das mulheres. Rir como se o ridículo, visível ou invisível, provocasse uma tosse de riso irresistível. Ser brotinho é não usar pintura alguma, às vezes, e ficar de cara lambida. Os cabelos desarrumados, como se ventasse forte, o corpo todo apagado dentro de um vestido tão de propósito, sem graça, mas lançando fogo pelos olhos. Ter brotinho é lançar fogo pelos olhos. É viver a tarde inteira em uma atitude esquemática, a contemplar o teto, só para poder contar depois que ficou a tarde inteira olhando para cima, sem pensar em nada. É passar um dia todo descalço no apartamento da amiga, comendo comida de lata e cortar o dedo. É dizer a palavra feia precisamente no instante em que essa palavra se faz imprescindível e tão inteligente e natural. É falar legal e bárbaro, com um timbre tão por cima das vãs agitações humanas. Uma inflexão tão certa de que tudo neste mundo passa depressa e não tem a menor importância. Ser brotinho é poder usar óculos como se fosse enfeite, como adjetivo para o rosto e para o espírito. É esvaziar o sentido das coisas que transbordam de sentido. Mas é também dar sentido de repente ao vácuo absoluto. Ser brotinho é a inclinação do momento. É telefonar muito, estendida no chão. É querer ser rapaz de vez em quando só para vaguear sozinha de madrugada pelas ruas da cidade. Ser brotinho é atravessar de ponta a ponta o salão da festa, com uma indiferença mortal pelas mulheres presentes e ausentes. Amanhecer chorando, anoitecer dançando, é manter o ritmo na melodia dissonante. Usar o mais caro perfume de blusa grossa e blue jeans. Ter horror de gente morta, ladrão dentro de casa, fantasmas e baratas. Ter compaixão de um só mendigo entre todos os outros mendigos da terra. Permanecer apaixonada à eternidade de um mês por um violinista estrangeiro de quinta ordem. Eventualmente, ser brotinho é como se não fosse, sentindo-se quase a cair do galho, e tão amadurecida em todo o seu ser. É fazer marcação cerrada sob a presunção incomensurável dos homens, tomar uma pose, ora de soneto moderno, ora de minueto. Tem que se dissipe a unidade essencial. É policiar parentes, amigos, mestres e mestras, com um ar de songamonga, de quem nada vê, nada ouve, nada fala. Ser brotinho é adorar, adorar o impossível. Ser brotinho é detestar, detestar o possível. É acordar ao meio-dia com uma cara horrível, comer somente e lentamente uma fruta meio verde e ficar de pijama telefonando até a hora do jantar. E não jantar, e ir devorar um sanduíche americano na esquina. Tão estranha é a vida sobre a terra. Então, esse texto é uma crônica,
né? E ele está falando de quê? Do que é, o título já diz, né? Ser brotinho. E o que significa ser brotinho? Quando fala da palavra brotinho, o que vocês lembram? Se não tivesse o texto, fala de brotinho, vocês lembram de quê? Hã? Vamos, gente. Fala de brotinho, vocês lembram de quê? Fala, Bianca. Quando a gente fala de brotinho, a palavra brotinho, fala, Henrico. A palavra brotinho, quando a gente fala brotinho, lembra o quê? Fala, Henrico, a palavra brotinho. Lembra o quê, Henrico? Não ouvi. Planta? Planta, uma planta pequena, nova, isso. Mas o que quando a gente fala brotinho? É para anotar aí, não. Mais o que a gente lembra? Pizza, né? Tamanho da pizza. Mais o quê? Pizza. Isso. Tem um outro significado. Aí no texto está dizendo outro significado. É semente? Semente Semente? é a plantinha pequena, a planta bebê, é o broto. Isso. Ou, de acordo com o texto, diz que ser brotinho é ser jovem. Então, de acordo com o texto, ser brotinho significa ser jovem, adolescente, Jovem. novo, né? Então, aí no texto, ele está dizendo isso. Vamos lá nas perguntas, da página 34. Então, nós temos aí uma crônica a respeito da adolescência, mostrando as atitudes do adolescente, o que ele faz. Então, vamos lá, né? (34) O texto que você acabou de ler, de Paulo Mendes Campos, foi escrito há quase 50 anos. Se não fosse dada essa informação, seria possível ao leitor deduzir que não se trata de um texto recente? Explique. Se não tivesse dado a informação que teria escrito há 50 anos atrás, nós descobriríamos, lendo o texto, que não é um texto atual? Sim ou não? Não. Não dá para descobrir que não é um texto atual? A palavra brotinho é a palavra comum nossa no dia a dia, significando jovem? É muito usada? Não. Não. Então, a Não. resposta vai ser sim. Se não tivesse a data, o ano ali, nós poderíamos identificar que não era um texto novo. Então, sim. Por que a gente identifica que não é um texto novo? Sim, devido ao vocabulário utilizado. Pode até colocar aí entre parênteses brotinho. Sim, devido ao vocabulário utilizado. Entre parênteses, escreva um brotinho. Devido o quê? Ao vocabulário utilizado. Entre parênteses, brotinho. Segunda, vamos lá para a segunda. No segundo parágrafo, a afirmação de que ser brotinho é lançar fogo pelos olhos opõe-se a algo que foi dito no mesmo parágrafo, logo anteriormente. Apresente o trecho que significa essa oposição. Então, vamos entender a pergunta. No segundo parágrafo, a afirmação de que ser brotinho é lançar fogo pelos olhos opõe-se a algo que foi dito no mesmo parágrafo,
logo anteriormente. Então, ele quer qual o trecho, qual é a frase que está no mesmo parágrafo da frase ser brotinho é lançar fogo pelos olhos. Mas é uma oposição a isso. Qual é a frase que está no mesmo parágrafo de ser brotinho e lançar fogo pelos olhos, que é uma oposição a ele? Qual é a frase que mostra que é uma oposição no sentido de ser brotinho? Qual é a frase aí? No mesmo parágrafo, no segundo parágrafo. Lá no segundo parágrafo, qual é a frase que mostra que é uma oposição a ser brotinho? Vamos lá, entre aspas. O corpo todo apagado, o corpo todo apagado, dentro de um vestido, o corpo todo apagado, dentro de um vestido, tão de propósito sem graça. O corpo todo apagado, Um vestido. dentro de um vestido, tão de propósito sem graça. Ponto, fecha as aspas. Terceira. Fecha a porta, terceira. Só pedir para parar o barulho aqui um pouquinho. Terceira. No quarto parágrafo, há uma oposição entre ideias dos dois primeiros períodos e a dos dois últimos. Assinale a alternativa que resume essa oposição. Então, no quarto parágrafo, nós temos ideias contrárias. Quais são as ideias contrárias que aparecem lá no quarto parágrafo? Preguiça, indolência, trabalho, atividade, parecer, apatia, ser, participação, cansaço, apatia, atividade, agitação, participação, atividade, indolência e apatia. Quais são os dois pares de oposições que aparecem no quarto parágrafo? Lá no quarto parágrafo. Ser brotinho é poder usar óculos como se fosse enfeite, como um adjetivo para o rosto e para o espírito. É esvaziar o sentido das coisas que transbordam de sentido, mas é também dar sentido de repente ao vácuo absoluto. Ser brotinho é a inclinação do momento. No quarto parágrafo, nós encontramos quais pares aí de oposição? O segundo parênteses. O segundo parênteses. Parecer versus ser. Apatia versus participação. Estão acompanhando? Olha a regra das aulas, pessoal. Câmera aberta. Quarta. Justifique com suas palavras a resposta dada à questão anterior. Então, por que a gente colocou parecer versus ser, apatia versus participação? Por quê? Ser brotinho valoriza o quê? A aparência, né? Ser Aparência da brotinho. pessoa. Isso, Henrico. Ser brotinho valoriza a aparência. Surpreender com atitudes, né? Então, vamos lá. Ser brotinho é valorizar a aparência, vírgula. Surpreender com atitudes. Ser brotinho, valorizar a aparência. Vírgula, surpreender com atitudes. Isso aí.
Posso ir para a quinta? Quinta questão. Releia um trecho do quarto parágrafo. Ser brotinho é poder usar óculos como se fosse enfeite, como um adjetivo para o rosto e para o espírito. Agora, identifique no mesmo período uma palavra que foi empregada como sinônimo da palavra adjetivo. Depois reescreva essa palavra e explique o significado da oração que a contém. Vamos lá. O que ele quer? Que palavra nessa frase aí em cima está sendo empregada como sinônimo da palavra adjetivo? Qual é a palavra? Enorme. Não. Enorme. Enorme não. Mas não tem enorme aí, ô Henrico. A frase é essa, ó. Ser brotinho é poder usar óculos como se fossem enfeites, como um adjetivo para o rosto e para o espírito. Você não vai criar o adjetivo, não, tá? Você vai tirar dessa frase qual é a palavra que está aí nessa frase que eu posso dizer que é um sinônimo da palavra adjetivo. É um sinônimo dessa palavra. Qual é a palavra aí que está como sinônimo? Decoração? É quase isso. Decoração não está escrito aí. Qual é a palavra que está escrita aí nessa frase, que é sinônimo de decoração? Tá em que está na frase, Henrique. Ser brotinho é poder usar óculos como se fosse enfeite, como um adjetivo para o rosto e para o espírito. Você já pegou a questão, que é isso. Mas qual palavra nessa frase indica decoração? Qual palavra, gente? Ser brotinho é poder usar óculos como se fosse enfeite, como um adjetivo para o rosto e para o espírito. Henrico já deu a dica. Qual é a palavra aí que significa decoração? Vai ser ela. Nessa frase. Ser brotinho é poder usar óculos como se fosse enfeite. Está nesse pedaço aí. Enfeite. Enfeite, isso aí. Enfeite. Então, a palavra é enfeite. E agora nós vamos explicar o significado. A palavra é enfeite. Enfeite aí está como sinônimo de adjetivo. E agora a gente vai explicar, Henrique, falar o que você falou. Enfeite. E agora a gente vai explicar. As pessoas usam óculos por necessidade. Mas o brotinho, né? O jovem usa óculos como decoração, como enfeite. Então vamos lá. As pessoas usam óculos por necessidade. Mas o adolescente, o brotinho, usa como enfeite, como decoração. Essa é a diferença, né? Podemos continuar? Sim. Então, vou repetir a resposta aí, ver se alguém ficou atrasado. A palavra aí que a gente vai colocar é enfeite. Aí a gente vai explicar. As pessoas usam óculos por necessidade, mas o jovem, o brotinho, usa óculos como enfeite e decoração. Ok? Sexta questão. Crônica poética é um gênero textual que consiste em apresentar de maneira pessoal e subjetiva um fato qualquer, ou ainda revelar comportamentos humanos, extraindo poesia daquilo que poderia ser considerado banal. Então, aí dá um conceito de crônica, ó. Podem grifar. Crônica poética, tá? De poesia. Em apresentar, em maneira pessoal e subjetiva, o que o escritor pensa a respeito de um fato, ou mostrar comportamento humano.
Com base nessas informações, é possível afirmar que a crônica lida, ser brotinho, se encaixa na definição anterior. Por quê? Então, o que a gente leu, ser brotinho, se encaixa nesse conceito aí, sim ou não? Sim. Sim. Por quê? Porque o autor apresenta fatos de maneira pessoal, ele mostra o ponto de vista dele. Sim, porque o autor apresenta fatos de maneira pessoal. Porque o autor de maneira pessoal. O autor, o quê, professor? O autor aborda os fatos de maneira pessoal. Tranquilo? Vamos para a próxima. Paralelismo sintático e semântico. O que é isso? Página 36. Paralelismo sintático e semântico. Tudo que for falar de semântica, gente, vocês vão lembrar que nós estamos falando de significado, tá? Semântica é significado. Não podem escrever aí. Tem aí, ó, semântica. Puxa um tracinho e escrevam significado. Falou em semântica, nós vamos trabalhar com significado. E o sintático? O sintático é a análise sintática, vocês estudam em português. É a função sintática, sujeito, predicado, predicativo, objeto, complemento nominal, adjunto adverbial, adjunto de nominal, tá? Então, paralelismo sintático é análise sintática, é lá do português. Primeiro é qual? Oi? Semântica, o quê? Semântico é o significado. Toda vez que falar em semântica, a gente está trabalhando o significado da palavra, tá? E aí ele traz um trecho aí. Leia a seguir um trecho de uma composição musical de Renato Russo e Dado Villa-Lobos. Geração Coca-Cola. Quando nascemos, fomos programados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados dos Estados Unidos. Desde pequenos, nós comemos lixo comercial e industrial, mas agora chegou nossa vez. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola. É uma música, né? E ele que trouxe para mostrar a questão do brotinho que está sendo falado no texto, e trouxe a geração Coca-Cola, que é adolescente. Agora releia o seguinte conjunto de versos da letra da canção. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação. Observando as palavras que participam da estrutura desse trecho, da composição musical, o que se pode notar de semelhante entre elas? Qual é a semelhança que existe aí entre os versos? Qual é a semelhança que existe entre os versos? Qual é? Qual a questão? A primeira, na página 36. Qual é o que tem de semelhante entre esses versos aí? Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação. Qual é a semelhança? O que tem parecido aí? Igual? O somos, a repetição do termo somos. A repetição da forma verbal somos. Escrevam aí. A repetição da forma verbal somos.
A repetição da forma verbal somos. Vamos, Henrique? Escreve aí. Podemos para outra? O que a segunda? O que essa semelhança estrutural traz à letra da canção? O que ela traz? Essa repetição aí. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação. Essa repetição aí de somos, 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 traz o que para a música? Traz o que para o texto? Oferece o quê? Mostra o quê? Dá ideia de quê? Essa repetição de somos. Somos, somos, somos. Semântica? De significado, tá. Mas aí qual o significado? Ela mostra o quê? Dá ideia de quê quando você ouve? Somos futuro da nação, somos filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos, somos, somos. Ela oferece o quê? Pode Ideia de falar. nós. Não? Nós. Nós somos, isso, nós. Mas ela traz ideia de quê? De musicalidade, de ritmo, de melodia, de sonoridade. Então vamos lá. Oferece sonoridade, melodia, ritmo, musicalidade. Então a segunda oferece ritmo, melodia, musicalidade, sonoridade. Ponto. Continuando aí. Uma geração preocupada em expor aquilo que sente, né? Uma geração. É a segunda. É É a ainda, na segunda? segunda. Na segunda ainda. Ponto, continuando, na segunda. É uma geração preocupada em expor o que sente. É uma geração preocupada em expor o que sente. Dispor. O que sente. A terceira, além da estrutura, os versos também apresentam semelhanças em seu sentido. Qual? Não, ela pergunta, né? Além da estrutura, os versos também apresentam semelhança em seu sentido? Tem semelhança aí no sentido, no significado deles? Sim ou não? Tem semelhança no significado desses três versos? Somos os filhos da revolução? Tem? Sim ou não? Sim. Isso. Sim. E qual é essa semelhança? Ele fala de quê? Ele trata de quê? Gerações futuras? Gerações futuras, da juventude. Da juventude. Da juventude. Isso aí. Como vai atuar no futuro, né? Então, ele aborda a juventude. A maneira da juventude se comportar, né? Agir.
Então, ele aborda a juventude, a maneira da juventude se comportar, agir. Tranquilo até aí? Na página Tranquilo. 37, na página 37, marquem esse retângulo aí, ó. Tá com colchetes. Aí ele conceitua paralelismo sintático e semântico. O sintático está ligado à sintaxe, o que eu falei, análise sintática, né? Lá na gramática da língua portuguesa, a classe gramatical com função sintática, vai dar a morfossintaxe. Então, ele quer aí a análise sintática. Sujeito, predicado, predicativo, objeto, complemento, adjunto. E o paralelismo semântico está ligado a sentidos, a significados, ok? Vamos marcar aí para vocês fazerem em casa, a página 40 até a 43. 40 a 43 em casa. Para casa. Vou só ver pelo livro digital, tá? Tá, sem problema. Página 40 a 43. Páginas 40 a 43. Ô, Casa. Flávio, Oi? é pra quando? Essa 40, 43? Na próxima aula, semana que vem, não precisa enviar. Semana que vem, próxima aula, deixa eu olhar aqui. No meu cronograma de aula. Terça-feira, dia 1º. Tá bom. Aqui, minha câmera só não tá virada pra mim porque eu só tô no carregador, tá? Tá bom. Só justificar, isso aí, tá jóia? Alguma pergunta em relação ao texto ser brotinho? Não, tá de boa. Não, tá de boa. Então, a gente vai encerrar por hoje. Bom final de semana. Qualquer dúvida é só me chamar. Você também. Antes de sair, avisa o nome para mim para eu confirmar a presença, ok? Henrico presente. Henrico, João Guilherme presente. João Guilherme, Nicole. Nicole, Alô? Aron, Ana Júlia, Ana Júlia, Bianca, Bianca, Estevão. Estevão, tá bem quietinho, né? Joia.